O quanto você foge dos seus medos. Oi, meu nome é Juliana Slicker e eu falo com você sobre constelação familiar. É um tema que eu sempre trago nesse canal. Eu trago reflexões e trago conteúdos novos explicando um pouco da técnica da constelação e também alguns exemplos. Hoje eu quero falar sobre os nossos medos. Eu trabalho com coaching sistêmico, que é um processo de coaching usando ferramentas de constelação familiar, né? Para quem não conhece, o processo de coaching é um processo de desenvolvimento pessoal ou profissional, em que a gente começa sabendo o objetivo, né? Que a gente vai chegar dali a 10 reuniões, normalmente, que é o tempo que dura um processo. Então são reuniões individuais e onde a gente também se coloca muito em ação. Para quê? De reunião a reunião a gente vai dando passos. Dentro desse processo tem muito autoconhecimento e uma das ferramentas que eu uso algumas vezes é a constelação familiar, são movimentos de constelação. Um dos movimentos que eu uso é quando eu faço questão que a gente olhe para os nossos medos, né? As nossas vulnerabilidades. O que é mais interessante é que quando eu coloco, né, e eu peço para a pessoa escolher quais são os medos dela, qual é o medo que a impede de chegar ao seu objetivo, qual é o medo que a segura de viver a sua vida, muitas vezes é medo de não dar certo, medo de não saber escolher o que eu quero, medo de decepcionar as pessoas que eu amo, medo de não ter dinheiro, medo de fazer um plano em que financeiramente não vou conseguir mudar, né? Então são medos que as pessoas têm normalmente quando a gente coloca, e existem vários outros, né? Tô lembrando desses para falar agora. E a gente faz um movimento então de olhar para esses medos, né? A gente escolhe um representante para ser a pessoa, um representante para ser o objetivo onde ela quer chegar e um representante para cada medo, um objeto que vai representar cada um desses medos. É muito interessante e é essa reflexão que eu quero trazer hoje. Quando a gente olha para os nossos medos, muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar. A gente escreve, meu medo é esse, meu medo é de não ser aceito, ou meu medo é de não ter dinheiro, ou meu medo é de decepcionar as pessoas que eu amo. Quando eu falo então para colocar o representante de frente para o medo, a pessoa às vezes não quer olhar, às vezes ela fala, mas é difícil, eu quero fugir. Peço para você refletir hoje é isso. Quando a gente foge de alguma coisa, a gente, na verdade, se prende a ela. Porque a gente fica pensando que não quero isso na minha vida, né? E esse pensamento de tentar afastar isso da minha vida faz com que eu fique com um fiozinho ligado a isso. O movimento que a gente faz é sempre olhar para os medos. Aí tem um movimento mais profundo, que aí dentro de cada constelação, de cada pessoa, a gente consegue enxergar, que é a raiz desse medo. Medo de decepcionar alguém? Quem que você tem medo de decepcionar? Quem você já decepcionou ou quem falou que se decepcionou com alguma atitude sua? Então, por exemplo, quando a gente olha para esse medo, a gente descobre várias coisas dentro do sistema familiar específico daquela pessoa. E aí a gente pode, então, entender a raiz. E ao entender a raiz, a gente consegue incluir, dar um lugar, né? E aqui funciona a lei do pertencimento, a ordem do pertencimento dentro das ordens do amor da constelação. Quando a gente dá um lugar, ou seja, a gente reconhece que existe, aí a gente fica em paz, porque a gente sabe que lida com essa situação da maneira como ela é. Não tem certo, não tem errado, aconteceu, a gente ou decepcionou alguém, ou alguma vez na nossa família teve um problema financeiro e alguém, né, passou necessidade em uma outra geração, em um outro momento. E aí isso faz com que hoje a gente carregue esse medo aqui dentro. Então os nossos medos, eles vêm sim do nosso sistema familiar e é importante que a gente os veja, que a gente não fuja deles. Quando a gente faz esse movimento, 10 em 10 pessoas, ou seja, 100% dos casos, quando a gente faz esse movimento nos processos de coaching que eu conduzo, em que a gente olha para os medos e fala, então, você tem um lugar, eu vejo você, eu vou seguir apesar de você existir, ou seja, mesmo com você aqui, eu sigo.
as pessoas se sentem muito mais leves, porque elas não ficam presas àquilo, elas sabem que existe, está lá em algum lugar, mas elas vão lidar com a situação conforme ela aparece, tá bom? É essa reflexão que eu queria trazer para você. Quais os medos que ainda te prendem, ou você se prende a quais medos seus ainda? Qual a raiz desses medos, né? Vale a pena a gente pensar, refletir, para a gente se conhecer um pouquinho mais e trazer mais a consciência, ainda mais a consciência, alguns temas para a nossa vida e pensar nos objetivos que a gente quer atingir daqui para frente, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, tem um botãozinho aqui para você se inscrever. Se você já se inscreveu, não esquece de apertar no sininho, que aí você recebe notificação de vídeos novos. Se você está vendo no YouTube, se você está vendo no Facebook, corre lá para o YouTube para se inscrever e receber então a notificação dos vídeos. Também em algum lugar aqui dessa tela vai aparecer um link para você baixar um livro, um e-book que eu criei, falando das 5 dicas para a gente ter mais consciência na nossa vida. Então baixe o livro também e fique à vontade para ler, comentar, deixar seus comentários aqui embaixo no vídeo, que eu sempre leio também, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!